Mas nossa leitura que nós vamos fazer para nosso estudo de hoje se encontra em Gênesis capítulo de número 32, a partir do verso 23 ao verso de número 30. E fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. Graças a Deus, né, amados? Baseado dentro das leituras que nós acabamos de fazer, uma direção que nós temos nesse estudo, ele está a falar a luta de Jacó. Nós vamos pegar agora, né, esses versículos que nós acabamos de ouvir, né, do versículo 30, do capítulo 32, do verso 23 ao verso 30, vamos falar sobre a luta de Jacó. Amém? Então vamos dar aqui início à nossa apostila. Nestes versículos vamos observar que o Eterno fez questão, né, esqueci de pegar meu lápis. Foi uma palavra bem forte, mas é que é para a gente poder ficar ali, realmente ali, antenado, né? Fez questão de alejar Jacó. E o homem aleijado fica impossibilitado de lutar ou de fugir. Eu acredito que todos nós conhecemos essa história, não conhecemos? Sabemos exatamente que, de fato, a possibilidade que existia no coração daquele homem era de, primeiro, ele iria tentar fazer com que lutar para defender a sua família, ou ele iria fugir. Então, nesse momento aqui, nós vamos entender algumas dessas questões. Será que a intenção de Jacó era fugir? Se nós estamos falando a respeito disso, é porque lá em Gênesis, capítulo de número 32, verso 8, ele diz: porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ele tinha ou não tinha intenção de fugir? Pelo menos se ele não conseguisse fugir, alguns da família dele iriam fugir, não é isso? Porque ele sabia que não havia possibilidade de enfrentar Esaú, seus irmãos, que vinham com 400 homens em contra a vida dele. Então, aqui nesse ponto, a gente já para, né, para entender uma coisa. Deus, quando ele trouxe Jacó para aquele momento, ele estava dizendo a si mesmo, nós vamos ver isso lá na frente. Ele estava dizendo a si mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aleijar esse homem. Porque parece que ele, sã, com toda a força, com toda a capacidade, com tudo que ele tem, ele ainda é capaz de querer tramar algo para sair desse confronto, desse encontro que eu tenho planejado. Eu sei como esse homem é. Então Deus ele vai lá e toca ali na coxa dele e ele fica aleijado. Então, naquele momento em diante, a gente passa a pensar, não há possibilidade dele lutar com ninguém, está aleijado. Não há possibilidade nenhuma de ele fugir também, porque ele não tem condições de sair correndo. Então, naquele momento é que nem nós passando
por um processo que Deus nos coloca. Não é isso? Porque nós temos a intenção, muitas das vezes, de fugir. Nós queremos abandonar o barco, né? Nós queremos sair da situação. Muitas das vezes nós queremos isso. Então, em alguns momentos, Deus nos coloca em condições que não tem como fugir, né? Tu tens que suportar. Tu não podes abandonar ali. E quando Deus sabe que a tua decisão seria realmente fazer o que você estava planejando no seu coração, algo Ele vai fazer para você não fugir. Mas por que Ele fará isso? Nós vamos entender mais lá para frente. Continuando a nossa portila. O que se passava pela cabeça de Jacó antes do encontro dele com o Eterno no vale de Jaboque? O que sabemos é que na perseguição de Labão, né, a Jacó, o Eterno interviu aparecendo em sonho a Labão. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 31, do verso 24. Eu já deixei aqui o versículo, né? Ele diz assim: veio, porém, a Deus a Labão, o arameu, em sonho, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Olha só, vai de Jabó. Nesse momento aqui, o que passou pela cabeça de Jacó? Lembramos nós que já estudamos semana passada um pouco a respeito da vida de Jacó, né? Quando ele empreitou em que Deus estava preparando tudo. Olha uma coisa que a gente observa aí. Deus estava preparando tudo para que ele pudesse sair da casa de Labão, não foi isso? Deus deu a ele filhos, Deus deu a ele prosperidade, Deus deu a algum momento, em um momento, Deus se revelou a ele e disse: olha, já está na hora. Ele chama as suas mulheres e ele arruma as malas para sair, não é isso? Essa partida, amado, de Jacó, ela foi aprovada por Deus. Tanto é que Deus mesmo começou a prosperar. Deus começou a prosperar a vida deste homem, então Deus já estava começando a fazer da vida dele uma nova trajetória. O que ele tinha que passar ali na casa de Labão, ele passou, né? E nós sabemos que quanto tempo ele passou ali na casa de Labão? 7 por uma, 7 por outra, e mais 6 anos de prosperidade. Então ele estava começando a crescer prosperamente, exatamente. Ele passou apenas 20 anos, né? Só isso. Só isso para que ele pudesse alcançar a aprovação de Deus, para que ele pudesse sair daquele lugar. Porque ali não era a terra dele. Ali não era lugar para Jacó, né? E quando ele prepara tudo, ele chama as suas esposas. Esposas, né? Ele não tinha só uma, ele tinha mais de uma. E chama, em particular, e conversa com elas e diz assim mesmo: olha, se eu chegar com seu pai, e ele não vai deixar nenhum de nós sairmos daqui, né? Então faça assim, arruma as coisas de vocês, enquanto o seu pai está tosqueando as ovelhas no lugar distante, nós vamos nos preparar e nós vamos o quê? Partir. Ele faz isso, não é isso? Ele arruma todas as suas trouxas, ele arruma todos os seus filhos, arruma tudo que ele tem, ele separa tudo que ele conquistou naquele lugar e ele vai em trajetória, né? Saiu. Ele está ciente de uma coisa: eu saí porque Deus também está aprovando a minha saída, então eu estou indo em paz. Só que ele não sabia, possivelmente ele poderia ter uma ideia, que Labão iria persegui-lo, mas ele não tinha certeza. Ele não sabia que Labão ia fazer essa trajetória contra a vida dele. E de fato, Labão, ele arrumou seus servos, arrumou seus filhos, e ele começou a perseguir Jacó. E aí, nesse ponto, o homem, quando ele sai na direção de Deus, que ainda que o inimigo persiga, o próprio Deus vai lá intervir, não é isso? Deus apareceu em sonho àquele homem, a Labão. Agora, saber qual era a intenção dele? Provavelmente era matar Jacó, pegar as filhas e os netos e levar toda a riqueza de Jacó para a casa dele. Olha, acabou, tu é meu parente. Mas o que aconteceu aqui é uma traição.
E nós estudamos e vemos que Labão tinha um coração frio. Ele não ia temer nada, se ele era parente, se ele deixava de ser parente, não. Ele só não ia permitir com que aquilo continuasse dentro daquela casa ali. Então, ou seja, a vida de Jacó acabou. Se Deus não tivesse intervido naquele momento insônio. Cuida. Olha o cuidado de Deus com a vida de Jacó. Cuida de não fazer nem bem e nem mal, nem falar nem bem nem mal a este homem, porque eu estou com ele. Olha o que Deus fez. Se revelou em sonho. Em sonho, né? Que maravilha. Quantos que de nós não queríamos que Deus não fizesse isso? Né? Diante das circunstâncias que nós estamos atravessando. Que Deus fosse lá na vida deste homem, fosse na vida desta mulher, fosse na vida de uma pessoa e falasse a ela e dissesse assim mesmo, como ele fez aqui. Né? Mesmo que ele dissesse assim, olha, vai lá e faça pelo meu filho. Vai lá e não faça isso pelo meu filho. Imagine colocando ali a nossa construção, não é isso? E Deus revelasse ali com aquelas pessoas que estavam preparando tudo, e dizer, epa, não mova as tuas mãos para você não fazer isso. Vamos orar para que Deus nos dê um testemunho como esse também, né? Porque está na palavra dele. Nós temos que orar para que Deus também nos traga testemunhos como esse. Não, então, só que nessa partida de Jacó aqui, a gente observa que Deus tinha dito, chegou o teu tempo aqui nesse lugar. Né? Arruma tudo o que você tem e parte. Mas o inimigo não ficou satisfeito. Por quê? Porque Jacó estava bem de vida. Né? Ele queria ali derrubar tudo aquilo que ele tinha. Mas nós acabamos de ver aqui, no capítulo 31, do verso 24, que Deus ali entrou. Mas agora, no capítulo 28, no verso 20, né? Aqui não, continuando. É possível que no coração de Jacó, né? Que o coração de Jacó está cheio de alegria ao ver o Eterno se manifestar em seu favor. Ele deve ter pensado assim, o Eterno está cumprindo o que falou em Betel, onde eu fiz um voto a ele. Gênesis 28, 20, ele é que vai dizer, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e veste para vestir, Gênesis 28, 21, ele vai dizer, e eu em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor será o meu Deus. Lembra que a gente estava no ensino passado, quando Deus se revelou a Jacó, primeira revelação de Deus com Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais para ir fugindo para a casa de Labão, né? Em sonho ele vê aquele anjos descendo e subindo, né? Deus chegou com ele e disse, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Só que aqui agora, olha o voto de Jacó, no verso 21 do capítulo 28. E em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor será meu Deus. Então Deus ainda não era Deus de Jacó. Né? Ele vivia debaixo de uma bênção que era proferida através do seu pai, por ele. Ele viu Deus operar por intermédio do seu pai, ele viu o que Deus fez na vida do seu avô, que era Abraão. Ele viu o que Deus fez na vida do seu pai, Isaac. Né? Mas ele mesmo não tinha sua experiência com Deus. Ele não tinha aquela aliança ainda com Deus. Muitas das vezes é que nem aquele irmão que vem para a igreja, passa a situação, vive a situação, mas ele ainda não assumiu o posicionamento com Deus. Né? Quando ele passar a dizer assim mesmo, se o Senhor fizer isso comigo, tu serás o meu Deus. Mas parecia que aquele homem era um homem de palavra, não era? Jacó era um homem de palavra. Ele não é nem muitas pessoas que dizem que eu vou aceitar Jesus hoje e ele vai ser para sempre meu. E passa um mês, o homem já está fora da igreja. O homem já está fazendo as coisas erradas. Né? Então aqui nós estamos vendo que, de fato, né, Jacó, naquele momento de aflição, que Deus se revela com ele, e ele passa a realmente a trazer sobre ele um temor. E muitos de nós fazemos voto com Deus no momento de muito temor, realmente, de muitas necessidades. Né? E Jacó fez esse voto aqui e disse, olha, assim, em paz, tu me trouxeres.
Então ele estava se lembrando naquele momento que Labão chega até ele e diz para ele assim mesmo, olha, imagine só conjecturando, ele vai com o coração fervendo de ódio contra Jacó. Na metade do caminho, Deus se revela com ele e diz que não fará nada com ele. Quando ele chega lá diante de Jacó, ele abre a boca e fala tudo para Jacó. Olha, eu vim aqui, eu não sabia o que eu ia fazer, eu poderia acabar contigo aqui mesmo, ninguém ia sentir tua falta, mas o Deus, né? Ele veio em sonho e disse para mim não tocar em você. Então agradece ao teu Deus aí. Né? Realmente cumpre o que tu falou com o teu Deus aí, porque ele está no teu lado. Ele está com você. Então aí Jacó, ele diz assim mesmo, alegria no seu coração, realmente, Deus está cumprindo com o papel dele diante desse voto que eu fiz com ele. Deus está mostrando que ele realmente está fazendo a parte dele nesse processo. E de fato, amados, quando nós nos encontramos em uma situação difícil, que a gente busca a Deus para que a gente possa alcançar aquela solução, a gente não faz o que nós conhecemos, não fazemos propósito por ele? Não viemos à casa dele mais vezes? Não oramos mais vezes? Deus faz ou não faz? Deus, ele faz. Só que aí, e nós? Aqui, apesar de Jacó estar vivendo dessa maneira, ele prometeu para Deus que ele realmente assumiria essa aliança que os pais deles tinham com Deus. Mas naquele momento nós observamos, né? Gênesis 28, 22, ele diz, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e ele, tudo quanto me deres, certamente te darei, né, o dízimo. Então ele vota mais uma vez ao Senhor. Né? Ele coloca ali em questão mais um voto diante do Senhor. Continuando. E o Eterno apareceu com a intervenção divina neste caso, dando a segurança de que ele poderia confiar em suas palavras. Gênesis 28, 15 diz, e eis que estou contigo e te guardarei. Olha o que Deus se revela, aparece para ele e diz, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. O que quando a gente aceita Jesus, o que Jesus falou para a gente? Eu estarei com você até a consumação do século, não foi isso? Não foi essas palavras que ele mesmo falou? Então aqui, ó, as palavras que nós estamos vendo de Deus para a vida de Jacó, e eis que estou contigo. Eis que estou contigo, Deus ele se revela com ele, para dizer para Jacó, eis que eu estou com você, Jacó. Em outras palavras, amados, era a mesma coisa que Deus pegasse ali Jacó e olhava, olha ali, olha o que tem acontecido com você, está vendo Labão aí? Ele veio, era para te matar. Mas olha como eu estou contigo. E quando o inferno se levanta contra a nossa vida, quando Satanás se levanta contra a nossa vida, que usa ele não vem para ser nosso amigo, ele vem para destruir a nossa casa, destruir a nossa família, destruir o nosso ministério, acabar conosco. Né? Ele vem para desestruturar tudo, como nós sabemos, ele tem para esse objetivo, matar, roubar e destruir. Ele não vai ter outro propósito nessa existência enquanto ele está, né, tem essa legalidade, ele não vai ter outros propósitos na vida dele a não fazer isso. Então cabe a nós, a cada um de nós, realmente começar a olhar para a vida de Jacó agora, nesse exato momento. Então, se nós estamos atravessando por esse vale da sombra e da morte, se eu voltei ao Senhor, se eu coloquei a minha vida diante de Deus, ele não diz, olha, somente que ele vai dar o dízimo, né? Ele não falou assim mesmo, se você me der, eu te dar. Não, ele falou assim mesmo, tu serás o meu Deus. Quem é outra pessoa na Bíblia que a gente pode lembrar hoje que falou isso? A gente conhece Ruth, não é isso? Foi isso que a Ruth falou, mas ela não prometeu nada. Noemi não prometeu nada para ela, e ela também não pediu nada em troca. Ela só disse, para onde tu fores eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. Então ela assumiu para a vida dela um compromisso de realmente servir a Deus. Jacó, aqui nesse exato momento, ele assume o compromisso juntamente com Deus. Ele não estava fazendo trocas com Deus.
né? Ele não estava dizendo, olha, Senhor, se tu curar o meu filho, se tu fizer algo por mim, eu vou fazer uma congregação para ti, eu vou dar o dízimo, eu vou dar uma oferta, Não, ele não estava falando isso. Ele estava falando que ele seria servo de Deus agora. E a mesma aliança que estava sobre a vida de Abraão, a vida de Jacó, estaria sobre a vida dele. Jesus, quando faz isso, ele diz, olha, né? Paulo ele vai dizer, sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Em outras palavras, ele estava nos trazendo diante da nossa existência, sirvamos ao nosso Deus. Entregamos a nossa vida a Ele. Ele provou para Jacó que Ele estava com ele, que Deus estava protegendo a vida de Jacó, que Deus estava do lado dele. Mas, claro que a gente pode parar para pensar e pode dizer, mas por que Jacó passou por tudo o que passou? Por que Jacó passou 20 anos no cativeiro? Vamos dizer, colocar dessas palavras. Por que Jacó passou por 20 anos no cativeiro? Mas se próprio Deus se revela com ele e diz, eu sou contigo. Ele não poderia ter se mostrado em sonho a Labão no momento em que ele enganou ele com relação ao casamento? Poderia, não poderia? Porque Deus se calou naquele momento. Deus se calou. Quando ele falou a respeito da questão de ele pegar entre 100%, só 10% das ovelhas que ele separou para Jacó, para que dali daqueles 10% ele pudesse, o que nascesse dali, viesse para ele, Deus poderia ter, desde o começo, ter falado para Labão, Labão, o que você está recebendo aí na tua casa é um servo meu, né? Trata da melhor forma. Não foi isso que aconteceu. Mas em nenhum momento também Deus, ele, lá na frente, como nós acabamos de ver aqui, quando Deus se calou, ele se cala. Porque nós estamos passando por o quê? Por um trabalhar de Deus, não é isso? Mas quando ele resolve falar, ele fala, né? Então é isso, amados. O que nós estamos atravessando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, às vezes a gente fica realmente, bate aquele desespero, bate aquela agonia. A gente quer que algo aconteça, a gente quer que Deus se manifeste, a gente quer que Deus fale algo, a gente quer que Deus mude a situação, a gente quer que o quadro da situação se mude, mas parece que aí a gente busca, não é isso? A gente ora pela madrugada, nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, lemos a Bíblia, mas ainda assim Deus continua calado. E em vez de, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai à igreja, mais a gente se proposita a fazer a obra do Senhor, e mais também o nosso adversário ganha terreno. Né? Porque era o que estava acontecendo aqui. Quando eu digo mais o adversário ganha terreno, é que aquele momento que Deus está dizendo, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou em silêncio, por enquanto, na tua vida, né? O que vem na nossa mente, da vida de muitas pessoas que não têm a estrutura da palavra do Senhor, que não realmente votou em servir a Deus, eles vão se desviar, eles vão abandonar o caminho, ou seja, em outras questões, se eles não largarem o caminho, sabe o que eles vão dizer? Eles vão encontrar um outro Moisés para conduzir a vida deles. O episódio que nós vimos lá no Êxodo, encontrar um outro Moisés, porque esse Moisés, as palavras deles é muito dura. E a gente está aqui já há 39 dias em silêncio. Ninguém fala conosco. Deus não se manifesta. Moisés não aparece. Ele só diz que nós temos que ficar aqui e aguardando. Está acabando a água. Comida está pouca. E aí o que é que vai acontecer? Ele diz, vamos tirar, né? Vamos tirar Moisés, esse Moisés daí. Ele só sabe cobrar de nós. Vamos tirar esse Moisés daí, vamos criar um outro Moisés, só que aí é um bezerro, né, de ouro, onde aqueles que levantaram aquele bezerro de ouro podem doutrinar o Moisés que está à frente da obra. Aí eles podem seguir adiante, né? Só que ainda as suas próprias palavras, elas são ditas assim, olha só, suas palavras, ela é dita para que ele nos conduza ao Egito.
Então, amados, é que a gente para observar nesse detalhe aqui, né, que como que nossa vida, no momento das nossas lutas, a gente não leu só uma vez, você não aprendeu só uma vez, você não ouviu só uma vez, mas você já ouviu diversas vezes. Qual era o que fica mais marcado na história do povo de Israel na travessia desse deserto? Era o quê? Era a murmuração, não é isso? O que ficou mais marcado foi a murmuração. Um povo de duro a servir. Um povo que não sabe servir a Deus de verdade. Um povo que quer só que Deus faça milagres para eles. Um povo que quer só que Deus manifeste ali um livramento para a vida deles. Um povo que quer ver só Deus multiplicar ali a carne, o pão, e que nunca falte água, e que sempre esteja dando a melhor temperatura. Esse Deus eu quero servir. É esse tipo de Deus que eu quero. Só que quando Deus se cala, a tendência é querer voltar de novo para o Egito. Quando Deus se cala, a tendência é a gente se desesperar. Porque a gente não estava confiando em Deus. Nós estávamos confiando no quê? No que Ele poderia fazer por nós. Né? E continuando. Porém, nesse impasse, né, com Esaú, que agora Jacó se encontra após o Peniel, o que estava agora em seu coração? Olha só, amado, esse daqui é o outro episódio. O episódio de Labão, Deus deu livramento, Deus se revelou. Só que agora ele encontra um outro cenário na vida dele. Agora o cenário que ele encontra é com o passado dele. Ele encontra algo no passado, a gente lembra, né? Que foi que ele fez com Esaú? Ele enganou ele. Exatamente. Né? E a promessa de Esaú era que ele iria matar Jacó. E por isso mesmo ele saiu fugido de lá da casa do seu pai. Com essa promessa de ser assassinado. Só que aí Deus, ele livra ele. 20 anos passou, Deus mudou o quadro da situação final. Jacó saiu sem nada, não é isso que a gente aprendeu? Jacó saiu sem nada da casa dos seus pais. Com Labão, Deus prosperou tanto a vida de Jacó. Só que ainda existia um detalhe para ser trabalhado na vida do homem lá, do camarada lá, né? Tu deixaste algo lá no passado que precisa ser consertado ainda. Né? Não é porque Deus multiplicou na tua vida, Deus fez abundância na sua vida, Deus se revelou com você, Deus fez promessa para você, que já está tudo perfeito. Perfeito, o varão está perfeito, né? E já chegou naquele nível. Não. Deus, olha, ainda tem coisas lá do passado agora, que eu preciso realmente trabalhar na tua vida. Então Deus, ele leva Jacó para o encontro do passado dele. Deus leva Jacó ao encontro do seu passado. Ele não tinha mais chance de fugir ou lutar. Como nós sabemos, aleijado, né? Aleijado, do jeito que estava, o que lhe restava? Porque a caminho de casa ele teria que atravessar um território, né? Atravessar o território de Esaú ou mudar caminho para o deserto. Quem leva uma caravana de crianças e mulheres ao deserto? Jacó tinha as garantias das bênçãos do Senhor e sua proteção, mas também tinha medo. Olha só o episódio dessas circunstâncias. Ele está agora, o que ele está querendo é voltar para a casa do seu pai. Só que antes que ele vá a chegar à casa do seu pai, ele tem que encontrar quem? Quando ele volta para a casa do seu pai, ele está voltando para a promessa. Deus falou, promessa dos teus pais, promessa de Abraão, de Isaac na tua vida. Eu te darei a terra onde 3 dias de viagem, Deus já revelou, a terra onde você está deitado, eu te darei, a tua e a tua descendência. Então ele está dizendo, a promessa de Abraão, de Isaac, está para você, Jacó. Então nesse momento ele estava dizendo a si mesmo, eu entendo que Deus quer que eu volte para a minha terra de origem. Porque a minha promessa que ele tem para mim não é em terras estrangeiras, não é lá onde ele me levou para mim prosperar. Né?
Lá ele levou para mim mudar a minha vida, mudar o meu ministério, mudar tudo que ele tem na minha vida. Então eu me coloquei na posição, não reclamei quando Labão me enganou a respeito da minha esposa, não reclamei quando ele mudou meu salário 10 vezes, eu fiquei calado, pianinho, eu não tinha o que fazer, Deus me aleijou. Eu não poderia me levantar e falar nada para Labão. Deus, ele quebrou minhas pernas. Lembra que a gente observou isso no ensino passado? Aquele momento da nossa vida que Deus nos quebra totalmente, que até o pão adormecido de 4 dias para nós é bom. A gente aceita qualquer tipo de trabalho, é aonde nos enviarem, o que a gente precisa fazer para sobreviver, a gente vai fazer, no caso de justiça, né? de coisas corretas, é claro. Trabalhar em qualquer outro lugar. Jacó estava nesse nível aí. Aí depois Deus muda o quadro da vida daquele homem, mas ele vai passando por um processo pianinho, né? Ele é enganado, ele fica em silêncio, ele só fala e questiona e diz assim mesmo, você me enganou. Aí Labão vai lá, dá desculpa de que não se pode casar a mais nova, né? E depois ele, tá bom, tudo bem, o que é que eu tenho que fazer? Trabalhe mais 7 anos. Tudo bem, vou trabalhar. E aí a gente observou que ele diz, não, você trabalha bem, vou ajustar o teu salário. Ele ajustava, daqui com o mês cortava de novo. 10 vezes ele fez isso. Dava uma esperança para Jacó, depois tirava a esperança de Jacó. 10 vezes. Mas aí nem por isso Deus deixou de prosperar na vida de Jacó. Só que aí, no momento que ele entende que aquele lugar não é o lugar que Deus realmente quer fazer mudança na vida dele, que a promessa que ele tem não é naquele lugar, ele tira Jacó da casa de Labão. No meio, né, quando ele começa, olha só, não é muito diferente da trajetória de Jacó da casa do pai dele, não é isso? Em poucos dias, Deus se revela com ele, não é isso? Aquela escada que nós observamos. Aqui, quando ele sai da casa de Labão, não demora muito, em poucos dias, Labão também, em perseguição à vida de Jacó, Deus vai lá e se revela. Né? Então está tudo andando de uma maneira em que realmente ela deveria andar. Só que agora, amados, com esse retorno à casa de Isaac, sabe o que é que vai acontecer? O encontro com Esaú, seu irmão. Só que naquele episódio que nós acabamos de observar, ele não sabia que Labão, não tinha certeza que Labão iria perseguir a vida dele, correto? Só que aqui ele sabe com quem ele vai se encontrar. Por isso que às vezes é melhor realmente a gente não saber das coisas. E buscar a Deus e confiar nele. Não é isso? Porque quando a gente passa a saber das coisas, a gente vai querer fazer que nem Jacó fez aqui. Quando a gente sabe das coisas, quando a gente vê o problema, se a gente sabe onde está o problema, a gente vai querer fazer o que Jacó fez aqui. Né? E por isso mesmo a gente vai entender. Mas aqui eu deixei bem vívido. Jacó tinha as garantias das bênçãos do Senhor e sua proteção. Isso foi mostrado, né, até aqui nesse processo. Mas também ele tinha o quê? Ele tinha medo de algo do passado dele. Mas que precisava. Né? Era necessário. O que se faria em um momento como esse, onde o seu passado vem ao seu encontro e que em seu presente pode não haver um futuro? Eu acredito que estamos nesse impasse que Jacó está aqui. O que se faria, né? Um momento como esse, onde o seu passado vem ao seu encontro. E que a atual situação que ele está vivendo pode não haver um futuro para a vida dele. Ele não tem esperança de um futuro melhor. Ele não tem esperança de um futuro de vida para ele. Aqui, o que passava na cabeça de Jacó era que provavelmente ele não viveria depois daquele encontro. Aquilo ia acabar com a história dele, acabar com seu ministério e acabar com tudo diante da vida de Jacó. Naquele momento, Jacó, ele... Né,
Nesse momento, Jacó estava atravessando um dilema na vida dele. E que muitas das vezes nós atravessamos esse dilema na nossa vida. Jacó tinha as garantias das bênçãos do Senhor e sua proteção, mas também tinha medo. O que se faria em um momento como esse, onde o seu passado vem ao seu encontro? E o que, nesse momento, o seu presente pode não haver um futuro. No presente momento que você pode estar vivendo, pode não haver um futuro. A gente encontra, às vezes nós mesmos passamos por esse momento, a gente não tem mais esperança de que vai mudar. A gente nem acredita, que esse encontro com o meu presente, eu não projeto futuro. Eu como dissesse assim mesmo, eu deixei de viver. A vida está me conduzindo apenas. O que for acontecer na minha vida vai acontecer, mas eu não consigo ter esperança no futuro depois do meu presente que eu estou vivendo neste exato momento. Porque eu não tenho esperança de mudança na vida das pessoas, não tenho esperança de mudança no quadro da situação do que eu estou vivendo. Jacó se encontrou nesse momento, por isso que nós vamos entender e aprender aqui para frente. Essa luta de Jacó era contra si mesmo. Essa luta que ele estava vivendo não era contra um ser. Pode ser que muitos podem acreditar nessa questão, mas a gente pode trazer também conjecturando, porque essa luta de Jacó era pessoal dele, era algo dele mesmo, contra si mesmo, porque ele não estava mais acreditando na esperança de um futuro para a vida dele. Mas Deus já tinha mostrado para ele que estava com ele. Então, lembra que eu falei que é muito melhor a gente não saber das coisas? Porque quando a gente não sabe da coisa, ainda existe esperança de uma mudança. Quando você sabe o tamanho da proporção do problema, é que nem estava acontecendo, eu volto a repetir aqui, nem a política que se passou. Quando a gente sabe o problema, a gente perde toda a esperança na mudança de melhor para o nosso país, não é isso? Porque a gente conhece, já sabe, está vendo a situação. Agora, quando você não sabe, mas antes da política, você tem uma esperança que as coisas vão ser diferentes. Mas depois da política, depois que você sabe o resultado, acabou. Acabou. E Jacó também estava atravessando esse dilema. Então é por isso que é importantíssimo nós entendermos um pouquinho da trajetória de Jacó, para a gente entender um pouco da nossa trajetória, mas. Neste momento, ele lutou com Deus em vários aspectos, e uma das suas lutas foi confiar. Mas o que nós vemos Jacó fazer? O que nós vemos Jacó fazer? Aí a gente vai começar a entender um pouquinho da vida dele para ver se bate com a nossa. Ele divide o bando em grupos. Primeiro ele separa os presentes, para tentar barganhar. O que era que Jacó era no passado? Ele não era alguém que barganhava as coisas. Ele estava tendo um contato com o passado dele, Deus estava trazendo ele estava trazendo o problema do passado, vívido, presente, físico, mas ele também tinha que lembrar de como ele agia lá no passado com relação a essa questão, como era o comportamento dele diante desse momento. Não era só ele encontrar com seu irmão, mas eram as atitudes que ele fazia no passado que Deus estava trazendo esse confronto diante da vida dele. Então ele começou a fazer uma separação de presentes. Não era pouca coisa. Jacó agora não era uma pessoa da classe média. Jacó era uma pessoa da classe alta, então ele deu vários presentes para Saul. Então, depois ele separa a sua família por último, para que a pessoa possa escapar enquanto Esaú mata os primeiros. Olha só, ele pega, eles fazem a separação de grupos e coloca a sua família lá no último. Ele pensa assim, quando Saul está matando os primeiros,
dar a oportunidade dos meus correrem, fugirem. Eu vou ter que ficar porque eu estou aleijado. Não tem para onde eu ir. Aqui a gente vai ver esse processo aqui em Gênesis 32, 8, diz, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro possa o quê? Escapar. Vendo que Deus estava trazendo Jacó, não somente ele confrontou, sabe? Às vezes Deus traz os problemas do passado diante da nossa vida para que a gente possa, pelo menos, pensar como nós agíamos no passado. Porque ele estava dizendo assim mesmo para Jacó, olha Jacó, lembra que tudo que eu fiz na tua vida, de onde eu te tirei, o que eu fiz, e o que eu já provei, eu tenho uma promessa na tua vida, mas agora eu estou te levando ao teu passado, estou te confrontando com o teu passado, não que é o ambiente literalmente apenas, mas às vezes é necessário, Deus ele nos leva muitas das vezes nas nossas terras natais, ou encontrar com pessoas do passado, para ver qual eram nossas atitudes que a gente fazia no passado. Né? Pessoas que passam muitas das vezes por traumas do passado, Deus ele leva a pessoa até aquela, mas claro que ele não vai enviar a pessoa de qualquer jeito, né? Tu não aceitou Jesus hoje e amanhã te envia o teu passado, porque ele sabe que tu não está preparado para isso. Nós vamos entender isso na palavra do Senhor. Ele te leva para uma caminhada, uma trajetória de preparação, até você chegar lá. Né? Mas isso quando a gente deixa também Deus trabalhar, né? Quando a gente permite com que ele faça do jeito dele. E por fim ele decidiu fazer da sua maneira. Apesar de Esaú não querer aceitar seus presentes, né? E queria escoltar sua caravana, mas Jacó insiste em que ele deveria aceitar seus presentes e partiu para ir em frente a Jacó. E Jacó não seguiu na mesma direção que o seu irmão. Gênesis 33, 16. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho de Seir. E o 17. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Olha só, amados. De uma certa maneira, Jacó foi confrontado com o seu passado. E o que a Bíblia nos diz, que apesar dele ter ali segurado, né, naquele ser e não ter soltado, aquele ser mostrou, né, deixou uma coisa marcada na vida dele. Então, naquele momento, o ser estava dizendo, olha, tem algo que eu vou deixar marcado na tua vida, na tua carne. Eu vou deixar algo marcado na tua carne para que você possa lembrar. Né? Porque naquele momento ele já estava começando a agir como velho Jacó. Ele estava querendo comprar o favor do seu irmão com os presentes. Presente nenhum, nem casa, nem carro, nem uma conta bancária alta. Você pode voltar lá no seu passado e tentar mostrar que a tua vida mudou, mas isso não vai fazer diferença nenhuma, não vai fazer diferença dentro de ti. O problema é que às vezes a gente quer fazer com que as coisas externas mude o que nós estamos sentindo lá dentro. Não vai mudar, amado. Você pode chegar ali até de helicóptero, mas não vai mudar. Mas se você chegar como Deus está querendo fazer da tua vida, você pode chegar até de Havaiana, que vai mudar. Então, ele mesmo assim, Saul insiste com ele, não preciso, eu tenho, sou rico também, então não preciso de todos esses presentes, não, pega para você. Jacó estava caminhando só com que a maioria era crianças e mulheres. Pega para você. Não, meu irmão, fique para você. Então eu vou deixar alguns homens aqui para que eles possam te conduzir nessa trajetória em segurança. Não precisa, meu irmão, deixa que Deus me trouxe até aqui. Olha só, Deus me trouxe até aqui, Deus vai me conduzir. Então ele estava dizendo, tudo bem, eu estou indo na frente, qualquer coisa eu estou lá na frente. Jacó segue ele? Não segue. E olha que Jacó tinha que ir lá porque ele tinha que chegar na casa do pai dele. Mas ele toma uma outra direção, constrói cabanas para ele. Então, amados, ainda que a Bíblia nos diga assim, e ele lutou com um anjo, né? E entre aspas, o anjo de Deus, e coloca até entre parênteses lá,
ele diz que ele prevaleceu lutando com Deus e com os homens. Mas algo ficou marcado na vida dele, ele precisava lidar com o seu passado. Jacó precisava lidar com o seu passado, ele não soube lidar com o seu passado. E aí ficou uma ferida nele, ficou uma marca em Jacó. Deus queria que ele ficasse aleijado pro resto da vida? Não. Deus pensou te deixar aleijado, mancando, né? E subindo e descendo o morro. Vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil. Então o que nós aprendemos aqui, o que nós estamos aprendendo aqui, é que parece que toda a experiência que Jacó teve com Deus não deu a ele a capacidade dele lutar consigo mesmo e prevalecer. Pode ser que ele venceu lutando com Deus, né, porque realmente ele fez as coisas que Deus queria. Pode ser que ele venceu lutando com os homens, porque venceu lá na provação com Labão, mas consigo mesmo ficou algo que precisava ser resolvido ainda. E às vezes é isso, amado, na nossa vida. Se Deus te chama para você ir lá para o estado do Pará, para você visitar, para você pregar, você diz, eu vou. Mas quando Deus te chama para tratar o que está dentro do teu coração, fica difícil. Quando Deus te chama para você tratar algo pessoal dentro de você, para você mudar, é mais difícil. Porque não é só Deus que vai fazer esse trabalho, nós também vamos fazer. O papel de Deus é criar o cenário. É criar o cenário. E você que vai dizer sim para a mudança, ou vai continuar sendo a mesma pessoa do passado. É você que vai lá dizer o que foi que a promessa que Jacó falou, olha, se o Senhor fizer isso na minha vida, tu serás o meu Deus. Então ele estava dizendo a si mesmo, olha, Jacó, quando tu disseste que eu sou o teu Deus, só para uma coisa entende, você vai ter que andar de acordo com aquilo que eu tenho falado e falo pelos meus servos que você tem que fazer. Não é do teu jeito mais não, né? A gente até aprendeu isso na aula passada. Não é mais do teu jeito, Jacó. É do jeito que você tem que andar na minha lei. Se porventura, né? Se a palavra de Deus estiver em vós, e vós estiveres na palavra do Senhor, o que você pedir, Ele fará. Não tem segredo. Né? Por isso que muitas das vezes Deus faz a gente voltar várias vezes ao nosso passado, para que a gente possa atravessar e acabar logo com isso, amados. Né? Deus tem muito mais para as nossas vidas. Mas continuando, a luta de Jacó, o que parece foi contra si mesmo, né? Como a gente já falou, porque ele lutou contra as afirmações, né? As afirmações de Deus em relação à sua vida. Ele lutou para tentar seguir as instruções de Deus, mas ele acabava sempre seguindo as suas próprias. Lembra que Paulo falou? O bem que eu sei e que eu quero e que tenho que fazer, esse eu não. Mas quando eu me apercebo, o mal já pratiquei. Por Deus ser fiel à sua palavra, o livrou e o prosperou. Ainda que o tempo tenha sido de 20 anos, quem sabe Deus queria fazer muito mais, né? Muito mais em menos tempo de sofrimento, porém o homem resiste até o osso em sua própria vontade, né? Tem essa expressão? O homem resiste até o osso, né? Resiste até a pedra. Ele resiste à vontade, resiste em fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra, né? Não é isso que Deus quer para o seu povo. Provações longas. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. A vontade do Senhor, eu acredito, amados, e aqui nesse versículo 17 de Êxodo 13, não era fazer o povo passar 40 anos no sofrimento, não. E provavelmente também a vontade de Deus não era fazer Jacó passar por 20 anos. Ele queria fazer muito mais pela vida daquele homem em muito menos tempo, né? Tanto é que a gente vê aqui provando que Jacó não conseguiu vencer o seu passado. Deus trouxe o passado diante da vida dele, para ele vencer.
E olha que Deus deu um tempo enorme para ele se preparar. Né? Deus deu um tempo enorme. Quando procuramos tomar, né, as rédeas da nossa vida, o Eterno não pode fazer nada. No entanto, ele fez uma promessa que iria cumprir o que prometeu na vida de Jacó, de Israel e também na sua vida. Porém, só ele sabe como cumprir se não o ajudarmos obedecendo a sua palavra. A promessa se cumprirá ao longo do prazo de estadia no deserto. Cabe a mim, a você, a mudar isso. Cabe a mim, a você, mudar os tempos de Deus, mudar os tempos, né? Não o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não quer com que nós passamos muito tempo no deserto, mas cabe a mim e a você mudar os tempos das circunstâncias em que nós vivemos. Né? Como Ele quer que aconteça as coisas, de que forma Ele quer que a gente realmente venha a fazer. Porque muitas das vezes Deus nos chama, a gente vem pelo sofrimento, Deus se mostra presente na nossa vida, se revela suas promessas, suas grandes promessas sobre a nossa vida, né? Mas aí a gente, de uma certa maneira, ou a gente se cansa, se fadiga, ou a gente, de uma certa maneira também, a gente não consegue ver nada de benefício, a gente começa a seguir por outros caminhos, ou em outros momentos a gente houve uma instrução de Deus para a nossa vida, mas aí como eu sempre fiz da minha maneira, lá no passado eu fiz desse jeito e deu certo, eu vou usar também dessa mesma forma e eu sei que vai dar certo, e ainda diz ainda, vou fazer e Deus vai aprovar. Amados, enquanto nós não mudarmos esses nossos comportamentos, essas nossas atitudes diante da presença do Senhor e como Ele quer que nós venhamos a servir, lembramos, amados, lembramos que Deus ele já quer fazer a diferença na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Não somente pessoal, individual, mas em coletivo. Mas isso cabe, né? Depende de nós nos unirmos em um propósito da qual Deus ele tem essa visão para essa igreja, que somos nós aqui, unidos nessa mesma missão. Cabe a mim e a você querer entender, se entregar e deixar um pouco de lado os nossos egoísmos, as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas vontades e fazer que nem Ana, como a gente já conhece. Eu queria, eu quero, Senhor, eu queria, Senhor, faça por mim, Senhor. Mas um dia que ela entendeu que ela precisava primeiro fazer para Deus, Deus mudou do dia para a noite aquela história daquela mulher. Mudou do dia para a noite a história. Então, aqui na vida de Jacó, o que se compara comigo, né? O que está trazendo para a minha existência, para a minha jornada hoje, essa vida de Jacó? Essa luta que Jacó está tendo, ou que ele teve, né? Uma luta pessoal. Ele ficou sequelado para o resto da vida. E não, olha, amados, essa sequela não foi só nele. Até hoje o povo de Israel não come. Né? Ali a parte da coxa inferior do animal ele não come. Por quê? Porque parece que a sequela ficou para a geração de Israel. Será que eu quero deixar também a meus filhos com essa mesma sequela? Porque não vai acabar em ti, não acabou em Jacó, e se eu não me posicionar e não mudar, também vai ficar nos meus filhos. Eu não quero isso para os meus filhos. Não quero que meus filhos fiquem naquela lembrança de prática de coisas, porque para cumprir essa questão de separar esse tipo de alimento, eles cumprem à risca. Mas obedecer como Abraão e como Isaac é uma dificuldade. É uma dificuldade, né? Então, o tema do nosso estudo de hoje foi justamente esse, a luta de Jacó. E a luta que cada um de nós temos, né, amados irmãos? Isso é para nossas vidas também. Amém? Amém. Graças a Deus, então vamos agradecer a Deus esta noite. Espírito Santo de Deus e Pai da eternidade, nós agradecemos pela Tua palavra. Senhor, nós oramos a Ti. Nós sempre buscamos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Nós sempre queremos saber, Senhor, o que Tu tens preparado para nós, ou o caminho que nós devemos seguir, ou de como nós devemos seguir nesse caminho. O Senhor nos ensina pela Tua palavra, e o Senhor tem nos ensinado, Senhor, só nos dar a força.
Porque eu sei que mesmo que quando Paulo tenha falado o mal que eu não quero, isso eu já pratiquei, esse homem se esforçou muito para fazer a vontade de Deus na vida dele. E ele conseguiu, porque ele chegou àquele ponto de dizer: eu combati um bom combate, eu guardei a fé. E agora ele receberá o que está proposto para a vida dele. Que essa parte da vida de Paulo se cumpra nesta igreja, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E que nosso passado, a nossa família, ou as coisas de lá do passado, elas possam ser enfrentadas de cabeça erguida. E da melhor forma possível, o Senhor dá vitória para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.